Há quem prefere não tocar no assunto, ele ainda é motivo de tabu para muita gente. Mas desvendar os mistérios da morte pode estar ao alcance através dos livros. O tema está presente na literatura gaúcha e os exemplares podem ser encontrados na Feira do Livro. Na obra Contos Gauchescos, do escritor pelotense João Simões Lopes Neto, a morte é abordada na cena de um crime passional. Presa ao enredo erótico, Tudinha acaba matando o negro Bonifácio, personagem principal que dá nome ao conto. E pegando o facão como quem finca uma estaca, tateou no negro sobre a bexiga, para baixo um pouco, você compreende? Doutora em literatura brasileira, Débora busca no dramaturgo Nelson Rodrigues elementos para entender o conto que aborda a traição. Para a professora, o tema sempre virá acompanhado de um público fiel. Embora as pessoas talvez não confessem muito isso, mas é natural até pelos noticiários, quando há esse tipo de crime, que também é uma coisa muito recorrente nos dias de hoje, enfim, eu acho que sempre foi, mas parece que há um aumento, nós percebemos então que há uma busca, há uma procura muito grande desses temas. Em Música Perdida, Luiz Antônio de Assis Brasil preenche as lacunas da vida biográfica de Maestro Mendanha com ficção. As páginas retratam a morte do autor do hino rio-grandense, vítima de um ataque cardíaco. Ele próprio entendeu a sua vida toda como uma dissonância, que é um termo da música, né? Enfim, um desacerto por todos os equívocos que ele teve durante a vida. E o momento da morte é um momento de reconciliação em que na literatura é feito com essa metáfora da música. Pelo menos 5 obras do escritor gaúcho e secretário de Cultura do Estado foram usadas por Débora na construção de sua tese de doutorado. E durante a entrevista, uma surpresa. O criador encontra a criatura e fala sobre um tema recheado de mistérios. A morte é importante na literatura porque é importante na vida, né? Só a vida porque há a morte. E a literatura, evidentemente, porque trata dos grandes temas humanos, a morte é talvez o maior tema literário de todos. Não há como negar que a morte é a única certeza de todos nós, mas as pessoas trabalham em suas relações para negar isso o tempo todo. É uma dualidade passada de geração em geração e ainda muito complexa de ser entendida. E quem disse que se quer entender? Na verdade, eu tenho medo da morte. Eu não sei o que me espera e o que eu não sei me assusta. Digamos que sempre chama atenção, né? Em todo momento da vida, principalmente naqueles piores, um caso de doença. Expositor da editora da Ubra na Feira do Livro, Rodrigo se arrisca a dizer que nem 2% dos leitores que passam pelo local procuram por títulos que abordam a morte. E motivos não faltam. Toda a pessoa, como ela não tem conhecimento do pós-vida, acho que a morte assusta um pouco, né? E para falar mais sobre o tabu e o medo que envolve o tema da morte, está aqui conosco a psicóloga e professora da Ubra Guaíba e Canoas, Fernanda Souza. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Por que muitas pessoas têm dificuldades de falar sobre a morte? Boa noite, muito obrigada pelo convite. E eu acredito que falar sobre a morte não é um tema fácil para ninguém. Mas se a gente for pensar sobre a morte, é a única coisa certa. É a única coisa que nós sabemos que vai acontecer desde o momento que nós nascemos, né? Mas ninguém gosta de falar sobre isso. Ninguém está preparado para perder alguém, muito menos um familiar. Tem situações que é um pouco menos difícil. Mas, por exemplo, algumas situações como um pai, enfim, um filho, né? A morte de um filho para um pai é uma situação muito difícil. Algumas são um pouco menos, mas tem situações que são muito mais complicadas e que a dor não cura nunca. Algumas trazem mais traumas, né? Exatamente, e as pessoas têm que tentar lidar com isso com um pouquinho menos de dor, mas isso é muito complicado. Tem uma autora da psicologia que traz assim as fases dos 5 estágios da morte na visão do paciente, que são a negação, tipo, eu não quero lidar com isso, como é que eu vou lidar com isso? A raiva, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu fiz para ter câncer, né? O que eu cometi? Por que isso está acontecendo comigo? A barganha, que o paciente tenta negociar, será que eu posso esperar os meus filhos crescerem? Posso esperar eles se formarem? Aí tem a depressão. Tá, tudo bem, então já que tô tão triste mesmo, então não tem mais nada a esperar. E a aceitação. Então tudo que vier eu aceito conforme tiver que aceitar.
E as pessoas não precisam passar por todos os estágios nessa ordem. Não tem uma ordem certa. E podem passar por 2 ou mais estágios. E os familiares também passam por esses estágios. Como a gente deve tratar desse tema com as crianças? É mais complicado falar com elas sobre isso? Com as crianças é muito mais complicado. E dependendo da faixa etária também. As crianças, assim, a partir dos 12 anos, elas conseguem entender de uma maneira mais concreta a morte e o morrer. Né? E tu consegue trabalhar com elas de uma maneira bem concreta e elas conseguem entender o que é a morte. Já as crianças menores, elas não vão entender isso facilmente, tem que trabalhar de uma maneira lúdica. E tem alguns livros, tipo esse livro aqui, é quando alguém muito especial morre. São livros que trazem de uma maneira lúdica todas as fases da morte para a criança. Por exemplo, a primeira fase do livro, bem no lúdico, a criança pode ir desenhando. Da lagarta à borboleta, transformações de fase do ciclo vital, para trabalhar com a criança todas as que a gente trabalha em terapia, explicando para a criança como é que é a morte, até de uma maneira natural. Por exemplo, levar a criança no velório, isso leva ou não leva? Depende. Se a criança quiser ir, isso vai ser conversado, mas tem que explicar para ela o que ela vai ver, o que vai acontecer ali. Tudo tem que ser trabalhado, por mais difícil que seja, de uma maneira natural. Às vezes é mais difícil para o familiar do que para a própria criança a questão. E a criança é muito natural, ela vai perguntar tudo o que ela quiser saber. E a gente tem que ir até onde eles quiserem. A gente tem que respeitar o tempo da criança. Muito bem, professora. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Boa noite. E nós ficamos por aqui. Um ótimo final de semana para você. Até segunda.